familiarizando, hoje ficaria contente que a senhora falasse assim sobre a carreira da senhora, como é que a senhora lida com essa abordagem. Psicóloga clínica, sou psicanalista, sou membro analista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, moro aqui há alguns anos, já 16 anos, sou membro também, analista aqui do Estúdio de Psicanálise em Maceió, que foi um grupo que a gente formou a partir da nossa vinda e, bom, das parcerias que surgiram aqui. Sou mestre e sou especialista em problemas de desenvolvimento da infância e da adolescência no Lídia Coriá de Porto Alegre. François Doutor foi uma referência, é uma referência muito importante na psicanálise de crianças. E foi um marco na minha prática, na minha clínica. Eu era estudante como vocês ainda quando comecei a estudar François Doutor. Agora, você dizer que eu sou só François Doutor seria uma inverdade. Assim. Ele foi um marco importante para mim no momento que eu comecei a trabalhar com clínica. E claro que muitas coisas que ela trabalhou já estão para além porque justamente ela fez uma leitura muito importante, ela fez uma contribuição. Eu considero ela uma das pessoas mais importantes em psicanálise de crianças, pós-Freud, né? Bom, enfim, por quê? Porque ela veio para quebrar um paradigma. Porque até a vinda dela, a criança ela era considerada muito mais um objeto da terapia, tá? Né? Mas era objetivada, não seria um objeto, mas era objetivada. E ela vem para subjetivar a criança, para escutar a criança. Então, Ana Freud diria assim que seria uma terapia mais pedagógica. Ela ia tentar corrigir dificuldades que a criança tem. Melanie Klein trabalha muito com o certo e errado, o mal e o bom, né? Assim por cima, porque né? A questão da psicose, né? Enfim, mas a, não era considerado muito a voz da criança. Então o pai chegava no consultório e dizia: minha criança, meu filho está com tal sintoma, e era tratado esse sintoma. Então a grande diferença da Françoise Doutor é que ela não toma esse discurso como pronto. Ela escuta os pais, mas ela escuta a criança também. Tá? E em muitos casos, conforme a idade da criança, ela toma todos, juntos ou separadamente. Então, por exemplo, a Melanie Klein não falava com pais. No momento que recebia a demanda do motivo, ela tomava aquilo como certo e, se fosse necessário trabalhar os pais, ela encaminhava para outro profissional. Quando o François Doutor vem, a François Doutor fala da importância de trabalhar a neurose familiar, que a criança ela é fruto dessa família que ela está. E que esse sujeito infantil ele já passa a ser um sujeito desde o momento da concepção, quer dizer, tem um desejo dos pais, tem um sonho, uma ideia, uma expectativa, isso tudo já constitui a subjetividade da criança. Ou ela é rejeitada, não queriam. Toda criança já vem ao mundo com alguma história, né, alguma inscrição. E ela fala que isso tudo já é importante. Assim, eu não trabalho com crianças especificamente, só com crianças. E diria que um analista, ele, em algum momento da vida, deveria trabalhar com crianças. Mas para se trabalhar com crianças, exige-se uma formação maior. As pessoas que trabalham com crianças devem ou deveriam estar aptas a atender adultos. Né? E quem trabalha com adultos nem sempre está apto a atender crianças. Então, aquela ideia de que vou começar trabalhando com a clínica infantil porque é mais fácil, é redondamente o contrário. Né? É muito mais difícil trabalhar com crianças e, e a gente não pode considerar isso como né? Porque pode criar várias sequelas. Então, eu trabalho com todas as faixas etárias, certo? Mas gosto muito de trabalhar com crianças. Sempre gostei e conheci a Françoise Doutor na década de 80, eu ainda era estudante. Ela estava começando a ser traduzida, até os primeiros textos que eu recebi dela foram em francês. Foi no final da década de 80 que eu comecei a estudar ela. E, assim, para mim foi um novo paradigma, né? Porque, como eu estava falando, assim, ela leva muito em consideração a subjetividade de cada sujeito e a importância da família, do meio, nessa subjetividade. Que a criança é um ser em constituição subjetiva e a gente não pode
enquadrar ela ou finalizar, por exemplo, um diagnóstico na primeira infância, né? Porque podemos até fazer isso com a intenção de trabalhar a criança, mas não com a intenção de fechar um diagnóstico. Então, isso também é um diferencial da doutor. Eu falo assim que ela trabalha a questão da família, não é só dos problemas da família, entende? É do lugar que a criança ocupa nessa família, né? Então, ela é uma criança desejada, ela não é desejada, ela foi planejada, tudo isso entra em jogo. Agora, a Françoise Doutor, por exemplo, ela foi uma pediatra e ela começou a fazer análise quando ela estava estudando pediatria. E foi a análise dela que fez com que ela pensasse em trabalhar com psicanálise de crianças. Muito do motivo, da motivação dela de trabalhar com crianças já nasceu da história familiar dela. Ela também tinha muitos irmãos, ela chegou a perder uma irmã, quando uma irmã mais velha, acho que a irmã mais velha faleceu quando tinha a irmã tinha uns 15 anos, ela era mais nova, não me lembro exatamente a idade, e ela sofreu muito com o luto da mãe, com o luto da família em relação a essa filha que foi perdida. E ela sempre trabalhou dentro dessa questão assim, ó, tudo deve ser dito à criança, nada deve ser escondido, né? Então isso também veio num outro paradigma, né? Porque até um anterior a doutor, as coisas não eram ditas à criança, não era considerado isso, né? No início, ela começou trabalhando, ela era solteira, não tinha filhos, ela começou trabalhando em clínicas, hospitais. O atendimento era realizado muito em ambulatórios, clínicas, e foi ali que ela começou a trabalhar com a clínica. O doutorado dela é um livro também muito conhecido, da pediatria à psicanálise, né? Que foi o primeiro livro dela, foi o doutoramento dela. E ali já tem muita coisa interessante, assim, porque ela fez toda uma leitura, eu diria, a Françoise Doutor, ela é freudiana, a base dela é Freud. Toda a base teórica dela nasceu com Freud. Mas Freud não teve uma clínica infantil. Ela resgatou muita coisa do que Freud disse com a clínica infantil, né? Porque se a gente for ver, ela fez exatamente o que Freud fazia, quer dizer, qual é o objeto da psicanálise? É o sujeito do inconsciente, né? De que maneira? Qual é a técnica? Através da escuta, né? E quando se fala em escuta, ela sempre fala, né? Até tem um livro que é Tudo é Linguagem. Ela fala da importância da linguagem. Quando fala em linguagem, não é só a palavra e a linguagem. Aí são gestos, desenhos, brincadeiras, né? Ela começou a trabalhar muito com desenhos, com modelagem. Ela trabalhava muito com massinha de modelar com as crianças. Então, naquela época, na década de 70, ela trabalhou muito com órfãos de guerra, com resquícios de gente, né, filhos de órfãos de guerra também. Então, teve várias questões que ela pôde trabalhar aí. Mas, assim, a história dela é bem interessante. Ela até casou tardiamente, né, com o Boris. E, assim, ela teve 3 filhos, inclusive a filha dela faz um trabalho, não sei como é que está agora, né, porque, enfim, mas ela fazia um trabalho com bebês e com gestantes, de trabalhar com com a criança já na gestação, assim, né? De prevenção, no caso, né? De conseguir fazer gestantes falarem, né? Desse lugar de mãe. É bem interessante o trabalho dela. Eu diria assim, já tem vários autores que eu trabalhei pós Françoise Doutor. Como eu disse, eu acho que ela foi a base da minha clínica infantil. Mas hoje em dia ela já está superada para mim no sentido clínico mesmo, né? Porque várias coisas, e a gente tem que entrar também no contexto cultural, social, muita coisa aconteceu pós. Por exemplo, se Françoise Doutor fosse viva hoje, provavelmente ela ia estar trabalhando questões como internet, uso de telas, né? Essas coisas todas são coisas atuais, né? Que a gente tem que levar em consideração pandemia, né? Isolamento, que teve um efeito. Tá, a gente ainda está vendo o efeito dessa pandemia, né? E acho que vai ter que trabalhar isso durante um bom tempo. Então, eu diria assim, a questão ética forte, muito forte na Françoise Doutor, então é uma coisa que me acompanha desde as leituras dela. Ela sempre se mostrou ser uma pessoa muito ética, né, muito correta, e assim, sempre está muito atenta, porque, digamos assim, ao inconsciente, né? Porque um pai, uma mãe desejam uma criança. Bom, isso conscientemente, né?
planejam coisas, tudo conscientemente, mas sempre existe o que a gente fala de um fantasma inconsciente, né? O medo de que seja igual ao avô, são coisas que às vezes aparecem no sintoma da criança, né? Então, ela fala assim da importância que, agora falando da minha clínica, a importância do contrato inicial, as entrevistas iniciais, ela trabalha muito isso, né? Onde você vai definir aí não só se há motivo no tratamento, de quem é a demanda, para quem é, de quem é uma coisa, para quem é, né? E se existe. Então, não é uma coisa assim, chegou, é paciente, né? As entrevistas iniciais servem para a gente ver se a demanda, por exemplo, tem uma demanda, mas é uma demanda vazia, é uma demanda sem futuro, sem objetivo. Então, tem uma série de questões que são muito singulares em cada tratamento, cada paciente que chega. Então, tem pacientes, por exemplo, que já chegaram com uma demanda para o filho, né? Aí é um exemplo, e acabaram ficando os pais durante um bom tempo vindo os pais. Essas entrevistas iniciais foram longas, porque eles se deram conta que tinha uma série de coisas na família deles que estava com dificuldades. Eles tinham 3 filhos, eles estavam me procurando para atender o mais velho, que na época tinha 8 anos, eu acho. É um exemplo, né? E aí eles chegaram, eu não me, isso faz muito tempo já é um rapaz, esse menino. Mas, enfim, eles chegaram, eu não me lembro exatamente o mês, mas digamos que tenha sido assim, agosto. E eles estavam preocupados que o menino andava muito apático, muito triste. E a gente começou a conversar. Eu conheci esse menino no final do ano. Eles vieram durante um bom tempo e aí já começaram a trabalhar as questões que eles tinham com as outras crianças, né? O lugar de pai deles, de mãe, os desejos, assim, as dificuldades da rotina. E a gente ficou muito tempo trabalhando. É um caso bem singular esse também, não é isso, não é comum, entende? E depois, quando o menino veio, ele ficou comigo algum tempo também. No final, sim, no final do acompanhamento, no final que eu digo, assim, quando as coisas já estavam todas bem tranquilas, no início de um ano, eu sempre faço uma reavaliação do trabalho, todo final, todo início de ano, as férias, né? Bom, vamos continuar? Para que nós vamos continuar? Vamos ver e tal. E aí eu me disse, ele devia estar, agora também não vou lembrar a idade exata, mas uns 11, 12 anos. Ele me disse que achava que estava tudo bem, que ele não precisava vir mais. E daí a gente conversou com os pais, eu chamei os pais para a gente falar sobre isso, com os pais juntos. E a mãe, na hora, me lembra assim, ela tinha uma transferência muito boa comigo, assim, ela disse assim, ai, que bom, então agora a fulaninha, que era a segunda da filiação, agora é a vez da filhinha. Eu fiquei assim, né? Pronto, não precisei nem dizer nada. Ele pulou da cadeira. Não, de jeito nenhum. A Ana Silvia é a minha psicóloga. Procure outra para ela. Tá? Então, tem isso. E realmente, se um dia eu precisar voltar, ela é só minha. Então, realmente, assim, acho que uns 4 anos depois ele voltou. Ele estava começando a namorar e tal, estava precisando conversar com alguém de fora da família. Então, isso existe, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que talvez eu tenha aprendido com a Françoise Doutor, assim, de escutar o momento de cada família e não tomar a demanda inicial como pronta. A gente sabe que existe uma demanda inicial que é a queixa, né? A queixa, mas o motivo pelo que as pessoas ficam geralmente não é esse. Né? Essa demanda é um motivo inicial. Assim. E aí eu queria saber se existe alguma crítica, mas não uma crítica a Françoise nesse sentido pessoal, coisa do tipo, mas os ensinamentos dela, os escritos dela, as teorias dela. Se haveria hoje alguma crítica dizer assim, ou ela pensava de uma forma, mas a gente hoje entende que deveria ser de uma outra forma. Seria possível a gente conseguir entender alguma coisa do que ela falou? Nesse sentido, né? Discordar, quer dizer, discordar. Tipo assim, na evolução, né? Porque a gente tá, como você mesmo falou, né? Internet e não sei o quê, e as coisas mudaram, né? E aí, a partir disso, a gente começa a descobrir que também tem outras coisas por trás, não apenas aquilo. Não, eu até acho que a Françoise Doutor é muito atual.
se os pedagogos, se os psicólogos, os psicanalistas tivessem a chance de retomar os textos dela, né? É muito atual. Eu não acho não que ela esteja ultrapassada, não nesse sentido. Eu acho que existem questões socioculturais que ela não deu conta porque não eram fruto da época dela, nesse sentido, né? Então, assim, por exemplo, na época dela, na década de 70, ela ficou muito conhecida porque ela foi convidada para fazer um programa. A psicanálise era uma coisa ainda muito rígida, assim, 4 por semana, bababá. Ela veio quebrar muito isso, desde Abrão, né? E aí ela foi convidada para fazer um programa para responder as perguntas dos pais. Então os pais estavam com muita dificuldade, eles mandavam a pergunta, parece uma coisa de auditório. Assim. Ela foi muito criticada na época por outros psicanalistas por estar fazendo esse tipo de coisa com a psicanálise. Né? No rádio, né? Na época não tinha televisão, começou o programa no rádio. Mas esse programa assim, ficou muito famoso na França. E tanto que virou livros, né? Acho que são 3 volumes, Como Orientar Seu Filho. Uma coisa meio diferente da psicanálise, assim, né? Mas se você for ler, né, os livros, esses livros, você percebe que ela não dá uma receita de bolo, né? Mas que ela abre. Por exemplo, uma questão que ela fala nesses livros que eu achei que é muito interessante, assim, que serve. Por exemplo, muita gente não tinha acesso à psicanálise. Né? Então, enurese, né? Birra, essas coisas que a criança pode ter, né? Aí ela dizia que uma coisa importante para essas mães fazerem era escrever. Ela dizia que quando a pessoa escrevia, porque escreviam cartas e ela lia e respondia na rádio. Né? Hoje em dia ia ser assim, né? Mas, enfim, então ela falava assim, que só o fato da pessoa estar organizando, né? Nomeando os problemas, localizando, né? Já ia ajudar e realmente aliviava muitos pais. E depois disso, ela deu muitos, durante acho que 15 anos, ela dava seminários. Né? Ela era muito de falar, essas conferências que você falou, tem vários vídeos dela, que são pedaços dos seminários dela. Então, ela dava seminários, como Lacan também, né? Acho que na época era uma prática muito comum. Assim. Eu vi até uma foto dela com Lacan, eu achei bem interessante. Eles são contemporâneos, né? Mas na realidade, assim, tem muita coisa que eles se conheceram e tal, mas eles não eram próximos a ponto de ter uma amizade. Assim. Quem faz esse laço da teoria da Françoise Dolto para Lacan é a Maud Manoni e o Caco Manoni, que também tem livros maravilhosos, né? A Maud Manoni, uma psicanalista excelente, assim, que fez uma parceria muito grande também com a Françoise Dolto. Assim, o que eles têm em comum eu diria, a questão da ética, a questão da linguagem, né? Que lá que eu falo, né? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, é a mesma coisa que o doutor já falava também, né? Eu falo, né? A importância da linguagem, da palavra, da estruturação do sujeito. Né? Tanto que a primeira coisa que a gente avalia quando chega uma criança pequena, uma pequena criança, é a questão da linguagem. Por isso que muitas vezes esses TEA, esses autismos vão parar primeiro na fome e depois entra nós, né? Porque o primeiro lugar que aparece é o atraso de linguagem, né? A ecolalia, né? A dificuldade de se comunicar, né? Que é o primeiro sintoma assim, que bate, né? Então, eu acho que essa questão das entrevistas iniciais, a importância do contato inicial, isso que você falou há pouco, eu acho que tem uma fala dela também, que ela fala assim, que a gente nunca deve dar mais do que foi demandado. Por exemplo, eles chegam com alguma queixa e tal, alguma coisa, algum incômodo, a criança tem algum incômodo, mas você acha que ela dá um exemplo, que agora, deixa eu ver se eu vou lembrar. Mas assim, que ela sabe que a criança tem potencial para ir muito além disso. Mas não é um desejo da criança, não é um desejo dos pais. Tá bom, sabe? Então, não é ela que vai fazer ou tentar tornar a criança aquilo que ela gostaria que a criança fosse. Isso é uma coisa, um cuidado que tem que ter. Né? E eu acho que aí é que está essa questão assim, que eu falo de ética, de tu saber localizar o teu lugar também.
né? De conseguir entrar nessa linguagem familiar, entrar nessa dinâmica, né? Pequena criança, sim, a gente sempre tem que estar atento muito à dinâmica familiar. Hoje em dia, com as famílias reestruturadas, né? Muita coisa mudou. Por isso que eu digo assim, eu não acho que ela esteja desatualizada. Eu acho que a sociedade mudou. E, naturalmente, a gente teve que se adequar a outras coisas. TEA, né? A transtorno do espectro autista. É a maneira de dar um diagnóstico de uma criança que mudou. Né? O DSM-3, até o DSM-3 isso não existia. Então, a gente conseguia identificar claramente assim, ó, tinha psicótico infantil, tinha psicose infantil, tinha transtornos de atenção, tinha autismo. Hoje em dia está tudo na mesma. Por isso que aumentou tanto o caso de autismo. Não é autismo, né? É TEA. Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, nos dias de hoje. Outra contribuição importante dela em Paris, mas que eu acho que ajudou, e aí eu acho que a questão da educação também, que é importante para os educadores poderem estudá-la, né? Ela criou uma Maison Verte, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, que é a Casa Verde, Maison Verte. Maison Verte era tipo um jardim público, né? No início ela criou um, daqui a pouco começou a proliferar, ainda existe em Paris, que são espaços públicos onde os pais levam as crianças de 0 a 3 anos. E lá tem pelo menos 3 profissionais, um dos três pelo menos tem que ser um homem, né? Ela sempre, e um dos 3 tem que ser psicanalista, mas os 3 tem que ser analisantes. Os 3 tem que estar em análise. Não precisa ser psicanalista, mas pode ser pedagogo, pode ser fisioterapeuta, pode ser o que quiser. Não precisa nem ter uma profissão, mas tem que estar fazendo análise. E aí, esse espaço é um espaço onde as crianças brincam, né, tem alguns brinquedos, e os pais têm chance de conversar sobre as suas crianças. Né? E esses profissionais mediam isso, não dando conselhos, mas escutando. Aí daqui a pouco, mas aquele pai está passando por algo parecido, aí, sabe? E não fazendo as coisas para as crianças, deixando as crianças o mais livres possível, assim, né? Para se vir sozinho, para fazer. Então tem uma coisa de liberdade, né? De autonomia, de criar autonomia para as crianças. Né? É uma coisa muito linda, assim, se a gente tivesse espaços assim no Brasil, ia ser perfeito. Né? Eu tinha separado uma pergunta que era um pouco rápida, mas era só querendo saber se, de acordo com as experiências da senhora, a senhora acreditava que, de tanto tempo depois, os pais ou adultos em geral se tornaram receptivos às dores das crianças. Olha, essa é uma crítica que eu tenho. Assim, eu acho que é até demais. As crianças estão tiranizando os adultos. Em alguns casos, né? Não vou dizer que, não vou generalizar, porque a gente em psicanálise não pode generalizar. Mas essa coisa assim, se abriu tanto essa porta, se abriu tanto essa coisa de escutar a criança, que às vezes se esquece quem é o adulto e quem é a criança aí. E aí se dá muita liberdade, muita autonomia para uma pessoa, para um ser, para um sujeito que ainda não tem condições de administrar essa autonomia. Então, isso que a Esther falou é importante, sim. Porque até é uma crítica assim, que se faz com... Bom, se escutar a criança, sempre. Mas fazer o que a criança quer, sempre. Não. Né? Então, aqueles pais, por exemplo, que vêm para mim e se queixam. Porque ele é um reizinho, porque ele só manda, ele só... Mas aí tu vai ver como é que esses pais lidam com ele. Chega em casa, você quer comer pizza ou você quer comer hambúrguer? É a criança que decide, entende? Você quer ir para o shopping hoje ou você quer ir para a praia? Uma criança de 3, 4, 5 anos, é isso, sabe? Claro, a gente não vai chegar e... Mas por que pôr na criança? Aí, quando a criança não pode decidir, ela vai fazer birra. Porque ela sempre foi ela que decidiu. Entende? Então, é um risco, assim, o adulto sair desse lugar de adulto e permitir que uma criança, independente da idade, eu estou falando, mas é uma coisa que a gente vê se constituindo desde pequeno, assim, né? Quer dizer, uma criança que precisa tomar uma vacina, ela não quer, aí você vai dar a vacina dela. Né? Fica Vai pôr ela em esquisito. risco. Então tem isso, assim, essa permissividade do adulto, que também aí entra numa outra questão que já daria motivo para nós falar mais uma hora, que é a desautorização dos pais como pais. Né? Eles não se sentem... Eu tenho pais que no início do tratamento, às vezes do acompanhamento, às vezes eles fazem uma combinação com os filhos,
Me lembro de uma mãe, por exemplo. Ela combinou com ele que se ele não fizesse as tarefas, ele não ia para o aniversário no final de semana. No sábado tinha um aniversário. Aí, sábado de meio-dia, a mulher me liga. Fazia pouco tempo que eles estavam. Aí ela falou assim, doutora, o que eu faço, doutora? Eu disse para ele que se ele não fizesse as tarefas, ele não iria para o aniversário. E ele não acabou as tarefas, não fez as tarefas. Eu falei assim, mas qual é a tua busca? Daí ela falou assim, não, agora o que eu faço? Eu deixo ele ir ou não deixo ele ir? Eu falei assim, mas tu acabou de me dizer que tu fez uma combinação com ele? Não sei qual é essa dúvida. Eu falei assim, não, porque se ele não for, sabe, doutora, se ele não for, daí eu também não vou poder sair hoje, não vou poder ir não sei aonde, eu ia, sei lá, no salão, sei lá onde que eu ia. Aí eu vou ter que ficar em casa também, senão... Eu falei, bom... Então, não prometa ou não faça nada que você não pode dar conta de prover. Daí vem as flexibilidades, né? Vão flexibilizando, flexibilizando. Então, tem isso, assim, eu acho que tem esse risco, sério, assim, de cair no extremo, né? E aí chega uma adolescência, assim, sem motivação para a vida. Às vezes não precisa nem desejar, né? Eles já ganham as coisas antes mesmo de desejar. Uhum. Isso é uma realidade hoje bem forte. Né? E os pais acabam comprando, né, algo para ocupar o lugar deles como pais, né? Eles não assumem. Então, eu vejo crianças assim, ó, já estou entrando em outros temas novos. Eu disse que eu falava demais. Desertos Mas as digressões emocionais, são boas, porque fazem a gente São, refletir mais. são desertos emocionais, assim, as crianças completamente. Então, as crianças chegam, por exemplo, na minha sala, e aí a saída da mãe diz assim, não sei como é que pode, em casa ele só fica nas telas, no celular, e aqui eu vejo que ele se diverte, ele, né, brinca, joga, não sei o quê, porque as crianças têm essa maneira essa técnica, né, que muitas vezes para fazer falar, a gente está fazendo sempre alguma atividade com elas, desenhando, pintando. Hoje em dia mais não só isso, porque, né, se perdeu um pouco isso, mas assim, jogos, até às vezes usam uma tela, até em alguns momentos, né? Eles mostram alguma coisa para nós e a gente tem que tentar entender o significado disso para eles. Mas enfim, né? Eu já estou me estendendo mais, mas eu acho que sim, eu acho que o risco é esse, assim, de dar autonomia, se perder o referencial do adulto, da criança, e isso é muito prejudicial para a criança. Muito. Até tem um livro aqui que eu comprei há pouco, nem sei onde ele está, mas é um livro bem interessante, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Fábrica Crítica? Não, A Fábrica de Cretinos Digitais. Um francês que escreveu. Ele disse que é a primeira vez na história da humanidade, é a primeira vez na história da humanidade que a geração que está vindo está com QI, inteligência inferior às que está. Sim. Eu ouvi falar sobre isso. Eu também. Já estão demonstrando isso. Então, Eu queria saber se tem alguma coisa para falar agora para a gente encerrar. nossa, já falei 1 hora quase. Foi um prazer, então, né? E eu não quis deixar de falar com vocês, porque eu já fui estudante, eu sei da importância que é a gente nessa época está sempre cheio de questões, né? É um momento tão delicado, né? Que vocês estão decidindo coisas, que façam as decisões de vocês da melhor forma para vocês. Tá bom? Muito obrigado, Ana. Sim. Muito obrigado. Espero encontrá-la em breve. Ajudou bastante. Muito obrigada. Tá bom, então. Vai ser difícil editar isso, né? Mas não dá. Se botar ele completo assim, vai dar muito bom também, porque foi muito rica a Não dá pra conversa. cortar. Tá tudo incrível. Vamos falar com a professora. Vai dar tudo certo. Tá bom, manda um abraço lá pra Caroline. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Tá certo, pode deixar. Então tá, um abraço pra você. Um abraço, tchau. Abraço, Ana. Obrigado. Muito obrigada. Tchau.